Amém. Tendo dito essas palavras, abra sua Bíblia, por gentileza, em um dos textos mais conhecidos por nós pastores. 1 Timóteo, capítulo de número 3, a gente vai falar sobre as designações ao ministério pastoral traçadas pelo apóstolo Paulo. E aqui no capítulo 3, a partir do verso 1, quero ler de 1 até o 7, Paulo vai nos dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 3, diz: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Diga irrepreensível. Amém. Marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser neófito em algumas versões. E aqui na NVI está escrito: não pode ser recém-convertido, para que não se ensorbebeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. E qual foi a condenação? Condenação do orgulho, a gente sabe muito bem. Também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Amém, meus queridos? Nós já oramos. Eu quero então destacar quais são os 5 perigos que nós corremos à luz de 1 Timóteo, capítulo de número 3. Primeiro grande perigo é nos envolvermos com a nobre função do pastoreio ou do pastorado, sem estarmos envolvidos com o nobre Senhor das nossas vidas. Esse é o primeiro grande perigo. Nós podemos nos envolver com as coisas de Deus. Nós podemos estar muito bem envolvidos de manhã, à tarde, à noite e até de madrugada com as coisas de Deus. E corremos o risco, se não tomarmos cuidado, de entrarmos naquele modo automático e começarmos a fazer as coisas de forma muito mecânica, e aquilo que deveria ser tão bom não vai ser tão bom. O que eu quero dizer é que Paulo, quando diz que a afirmação é digna, ele diz que se alguém deseja ser bispo, ele deseja uma nobre função. E essa nobre função, segundo o que eu consigo enxergar ao longo até mesmo do ministério do apóstolo Paulo, só é possível a partir de vida com Deus. Queridos, verdadeiramente, se nós não tivermos vida com o nosso Deus, se nós não estivermos afinados com o Senhor, o que será dos nossos ministérios? O primeiro grande perigo é estarmos absolutamente envolvidos com a obra de Deus, mas sem nos envolvermos com o Senhor dessa obra tão grandiosa e tão generosa. Eu acredito que nós todos temos buscado ao Senhor, mas a pergunta dessa manhã é: como anda a sua vida devocional? Como é que anda a sua vida com Deus? Como é que anda a sua vida de oração? Aquele tempo reservado entre você e Deus apenas. Sabe, gente, nós corremos o risco de, pelo fato de lidarmos com a palavra de Deus todos os dias, acharmos que isso já é suficiente para nós. E eu quero apontar um caminho que vai além disso. É aquele momento do reservado, onde nós podemos nos debruçar aos pés do Senhor e não nos esquecermos de que a oração é uma via de 2 mãos. Nós falamos com Deus, mas seria incompleto o nosso momento aos pés do Senhor se não parássemos para ouvir o que o Senhor tem a revelar aos nossos corações. Então, oração não é apenas nós falarmos para Deus o que corresponde às nossas alegrias, e graças a Deus por elas, amém? Graças a Deus pelas alegrias nos ministérios aqui representados, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós.
Mas eu também sei que existem provas, existem lutas, e sei que muitas vezes o ministério pastoral, ele é um ministério bem solitário. Muitas vezes nós estamos cercados de amigos, estamos rodeados de pessoas amáveis, inclusive pastores queridos, e às vezes nós nos sentimos sozinhos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo algumas vezes. Não é por falta de ter amigos, não é por falta de ter atenção das pessoas. E diga-se de passagem, se tem alguém que acredita muito na gente, pastor Levi, pastor Silvio e o nosso presidente, pastor querido, né? Sempre, pastor, olha, a gente está aqui, nós estamos aqui. Eu tenho certeza que todos nós aqui já recebemos uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, uma palavra de inspiração da parte desses homens de Deus. Graças a Deus por isso. Mas mesmo com tudo isso, há momentos da nossa vida em que nós vamos estar entre nós e Deus apenas. Há momentos em que nós enfrentamos vales que são vales que apenas nós vamos ter que atravessar. Querido, eu não sei qual é o vale que você possa estar apresentando e se porventura está atravessando um vale. O que eu posso dizer é que o Senhor estará ao seu lado, Ele continuará à sua frente e Ele manifestará os cuidados dEle, presta atenção agora, do jeito dEle ao longo de toda a sua jornada, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? O que eu quero dizer é que o Senhor estará ao seu lado. O Senhor é contigo. Agora, meu querido, em nome de Jesus, não deixe de falar com Deus. Não negligencie a sua vida devocional. É muito fácil a gente se envolver com tudo que diz respeito às coisas de Deus. E não temos tempo para perguntar se temos autorização de Deus para fazer o que nós estamos fazendo. Nós desejamos cumprir a nossa missão com alegria. Se nós então desejamos fazer dessa forma, nós precisamos desesperadamente estar aos pés do Senhor Jesus, irmãos. Desesperadamente, manhã após manhã, dia após dia. Prova após prova, momento após momento, vitória após vitória. Saiba pedir, mas também saiba agradecer. Eu sei que Deus tem vindo ao seu socorro, então abra o seu coração e entenda a importância de estar muito voltado para o Senhor e aos pés dEle para receber tudo que Ele tem reservado para você. É apenas aos pés de Deus que seremos preparados para pisar nos lugares altos que o Senhor tem a nos levar. Eu ouvi uma coisa esses dias e isso ficou profundamente gravado no meu coração. A pessoa que estava compartilhando, ele falou sobre sermos abençoados por Deus. Eu tenho certeza absoluta que todos nós desejamos ser abençoados por Deus, desejamos que Deus, na sua graça, honre os nossos ministérios, as nossas igrejas. Nós desejamos isso. Se nós não tivéssemos esse desejo, alguma coisa muito errada haveria nos nossos corações. Mas observe, mesmo para receber as bênçãos de Deus, nós precisamos estar preparados. A pergunta que eu faço é: você está preparado para receber o que Deus quer derramar sobre a sua vida? Às vezes as pessoas, quando no início de uma jornada, elas desejam que tudo aconteça de uma única vez. E eu acredito que todos vocês que já estão aí, quem sabe, há um bom tempo na jornada, sabem que existem sim coisas que acontecem de um dia para o outro, mas existem muitas coisas que vão nos levar a passar por um processo. E pode ser que alguns de vocês, meus queridos companheiros de jornada, de pregação da palavra, estejam exatamente vivendo isso. Sabe quando você ora e parece que as coisas não acontecem? Sabe quando você busca e parece que as coisas não estão acontecendo? Sabe quando você se desdobra de todas as formas, pessoalmente, até colocando a mão no seu próprio bolso, financeiramente, e você de repente começa a olhar para um lado e para o outro e dizer assim: Senhor, mas é tanto esforço para tão pouco resultado. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Na matemática de Deus é diferente.
E eu queria que você guardasse no seu coração que não é pelos resultados aparentes que você deve medir o seu ministério. Tem muita gente sendo edificada a partir da sua vida hoje, que vai responder a essa edificação daqui a 1, 2, 5, 10 anos. Importa que você está semeando. E importa é que a matemática do céu aconteça do jeito de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está nos preparando nos dias dos humildes começos. Deus está nos preparando a partir dos dias dos humildes começos. Então, se você hoje consegue olhar para o lado e ver que os resultados do seu ponto de vista não estão tão agradáveis, a palavra dessa manhã, que vem do trono da graça de Deus sobre a tua vida, é persevere. Persevere. Não desista. Siga adiante. O Senhor, Ele está te preparando. E o Senhor está te preparando com base no pouco. Amém? Em nome de Jesus. Você só vai estar preparado para receber muito mais de Deus se você souber glorificar a Deus de uma forma exponencial com aquilo que aparentemente você julga pouco aos seus próprios olhos. Porque na verdade, gente, nós temos aquela mania de querer medir o tamanho da bênção de Deus. Olha, a bênção de Deus é a bênção de Deus. Eu lembro de uma vez que eu não tinha um único centavo na minha mão e tinha ido para uma reunião de obreiros. E me lembro que Senhor, eu vou voltar a pé para casa agora. Era mais ou menos uns 10 quilômetros a pé. Isso para voltar para casa naquela manhã de terça-feira, lembro como se fosse hoje. E depois à noite eu ainda tinha que ir para o seminário. Ou seja, era mais 10 para ir e 10 para voltar. Pastor do céu, 30 quilômetros. Exatamente isso, irmão. 30 quilômetros. Você fala, não é possível. Eram 2 horas e meia de caminhada para mais para rodar aquilo ali. Era uma pegada mais ou menos intensa. Foi quase que o dia todo, ia ser o dia todo daquela forma. Eu falei, Deus, entra com o seu socorro. Terminei a oração, fui lá para o fundo daquele templo, era um templo muito grande. E eu dobrei minha cabeça no banco da frente, comecei a buscar o Senhor. E falei, Deus, eu não sei de que jeito, eu não sei como, mas por favor, faz alguma coisa. Eu me lembro que naquela época o valor da passagem de ônibus era 25 centavos, alguma coisa assim. E quando eu termino aquela oração e abro os meus olhos, irmãos, literalmente, uma nota de 10 reais quase que em cima do meu pé. Eu tinha chegado naquele lugar, olhado, não tinha visto absolutamente nada. E quando eu abro os meus olhos, aquela nota de 10 reais, a primeira coisa que eu fiz, agradecer a Deus. Não tinha ninguém naquele lugar, era um templo muito grande, uma igreja. E eu recebi como vinda do Senhor naquele dia. Tirei o meu dízimo, mas R$1 é o dízimo. Aquele momento, aquilo correspondia a uma resposta de Deus. Fui fiel ao Senhor. E o Senhor então me deu a alegria de poder rodar a semana inteira de ônibus muito tranquilo. Aos seus olhos, quem sabe uma pequena necessidade, mas eu já tive grandes necessidades, a ponto de eu estar com os meus joelhos dobrados com a minha esposa em cima de contas para pagar, que estavam vencendo naquele dia, e o telefone toca. E então, do outro lado da linha, alguém me dizendo, pastor, está sendo depositado neste exato momento o valor X na sua conta. Agora, me diga qual era o valor. Você pode arriscar? Alguém pode arriscar? Qual era o valor? Não era o exato das contas, tinha o valor do dízimo a mais. A perfeição de Deus. Deu para entender como Deus faz? Então é aos pés do Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas você precisa estar muito envolvido com o Senhor da obra. Antes de estar envolvido com as coisas de Deus, sabe? Você tem tanta coisa para fazer durante o dia. E eu bem sei, porque eu também sou pastor. E se a gente não tomar cuidado, entre o dia a gente não para nem para pegar a Bíblia, a não ser que seja para preparar um estudo, para abençoar a vida de alguém, mas para ter o nosso momento com Deus. Está dando para entender a diferença que eu estou querendo fazer aqui agora? Em nome de Jesus, o segundo grande perigo é o perigo de permitirmos que concessões nos tornem pessoas repreensíveis pelo próprio Deus. Sabe, gente,
eu aprendi ao longo da jornada que são a partir de pequenas concessões que brechas são dadas nas nossas vidas. E Paulo, então, a partir do versículo 2, vai dizer o seguinte para nós: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Eu não vou entrar nos pormenores doutrinários, porque embora eu também entenda que no meio cristão há pensamentos comuns sobre determinados ensinamentos bíblicos, eu sei que também existem divergências, como por exemplo, o que Paulo vai dizer aqui agora: marido de uma só mulher. Tem duas linhas de pensamento. Aqueles que acreditam que o pastor, ele deve ser marido único e exclusivamente de uma única mulher para o resto da vida dele, mesmo se ela morrer, ou se acontecer alguma situação da qual ele esteja desimpedido a continuar o ministério. É uma linha de pensamento. E outra linha de pensamento que não é aceitada por alguns pastores, que eu acho que é uma linha mais radical. Eu não quero pormenorizar essa questão, eu deixo simplesmente para você pensar. Aquela linha de pensamento que diz: não, se o pastor estiver desimpedido por uma questão que não foi ele o ocasionador de uma situação de divórcio, ou então a esposa dele faleceu, ele está assim autorizado a ter uma nova companheira. Eu ainda fico com essa linha aí dos pensamentos, que é o mais comum no meio evangélico. Mas como eu disse, não é o que eu quero falar aqui. Mas Paulo está dizendo: é necessário que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Gente, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele é pastor, ele foi consagrado pastor em uma igreja, e aí eu perguntei para ele, eu falei: pastor, o senhor prega? Ele falou: não me chama para pregar. Não me chama para pregar. De verdade, eu assustei. Eu estou sendo muito sincero. Não me chama para pregar, não. Você pode me chamar para orar, você pode me chamar para expulsar demônio, que são ministérios, graças a Deus, e todos nós temos autoridade sobre o que eu estou dizendo aqui, mas não me chama para pregar. Eu falei: mas o pastor tem que ser apto para ensinar. Ele tem que manejar bem a palavra de Deus. Orientação bíblica para aquele que deseja ser pastor. Se você não manejar as escrituras, como é que você vai ensinar o seu rebanho? Como é que você vai pastorear? Como é que você vai orientar as pessoas quando as dúvidas surgirem ao longo da caminhada? E aí diz que ele deve ser hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. A palavra irrepreensível aqui, em outras palavras, quando a gente olha lá para o texto original, é caráter ilibado. Ou seja, as pessoas têm que olhar para nós e não ter o que nos acusar. Tá certo que quando alguém quer falar alguma coisa contra você, ele não vai medir esforço se o desejo dele é te prejudicar. Mas que diante dos olhos do Senhor, lá no reservado, lá 4 paredes, quando ninguém está enxergando, que você possa ser esse homem irrepreensível para a glória do nome do Senhor. A palavra, então, ela tem esse caráter de ilibado, polido, correto, puro, sem mancha. Eu e vocês já conhecemos pastores, infelizmente, que caíram em todos esses laços citados aqui acima e descritos pelo apóstolo Paulo. Mas, única e exclusivamente, pela graça do nome do Senhor, eu e vocês, que têm tido um caráter ilibado, na presença do Senhor, irrepreensível, nós estamos de pé, irmãos. Ei, você não entendeu? Você está de pé? Você está de pé, meu irmão. Você está de pé, pastor. Você está de pé, graças a Deus. Você está de pé. Você está sendo tentado e você está de pé. Você está sendo bombardeado pelas trevas e você está de pé. Eu não digo isso com orgulho, porque aquele que pensa estar de pé deve tomar muito cuidado para que não caia. Mas nós precisamos reconhecer que isso é a obra do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E se estamos de pé, estamos para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui agora. Isso não é mérito nosso, é mérito do Senhor.
é porque o Senhor tem sido muito bom e muito misericordioso que nós não caímos. Agora me permita abrir um parêntese aqui com todo amor, carinho e respeito. Se você, ao longo da jornada, infelizmente caiu em alguma área, o que eu quero dizer é: o tempo é tempo de se levantar e de restaurar tudo aquilo para que você seja um homem segundo o coração de Deus. Eu fui ministrado alguns anos atrás por um pastor chamado Randy Clark. Alguns de vocês conhecem o pastor Randy Clark. Ele trabalha com cura, avivamento. Eu fui, irmãos, muito abençoado por uma ministração dele num seminário que eu participei lá na igreja da cidade, em São José dos Campos, acho que em 2015, se não me falha a memória. Eu fui assim muito abençoado. E eu me lembro que depois que eu saí daquele seminário, eu queria saber quem era aquele pastor que tinha ministrado sobre a minha vida com muita autoridade. E de verdade, a partir do que Deus fez na vida dele, eu fui tocado pelo Senhor como eu nunca tinha sido tocado na minha vida antes. Nunca tinha sido tocado. E Deus usou a vida dele naquela ministração e em um momento de oração específico sobre a minha vida. E eu me lembro que então comecei a ler, eu comprei alguns livros dele para entender algumas coisas, e em um dos livros dele havia o seu testemunho pessoal. E no seu testemunho pessoal, ele conta que agora então ele está num segundo casamento, num segundo momento da vida dele. E detalhe, na primeira condição, no seu primeiro casamento, ele foi a parte que caiu, ele errou. E eu fiquei tentando imaginar, né, a dor da destruição de uma família, porque gerou um dano irreparável. Não houve possibilidade mais de reatar, e ele foi o culpado daquela situação. Alguns anos atrás, no meu jeito fariseu de ser, eu diria: esse homem nunca mais vai poder ministrar sobre a vida dos outros como um pastor. E quem é que Deus usou para abençoar a minha vida? Foi aquele homem. Então eu acredito que se você tenha cometido alguma falha ao longo da sua vida, e eu deixo para cada um analisar o seu próprio coração e a sua própria teologia, o que eu quero dizer é que nos braços do Senhor há espaço para um recomeço. Há espaço para um recomeço. Há espaço para recomeço. Pastor, há um espaço para um recomeço. Mas esse recomeço precisa ser aos pés do Senhor apenas. Aos pés do Senhor. Apenas aos pés do Senhor. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Porque a gente às vezes fala dessas questões que podem tornar um servo do Senhor repreensível pelo próprio Deus. Sabe por quê, gente? Eu digo repreensível pelo próprio Deus, porque muitas vezes, se nós não procurarmos ajuda, não formos humildes, vai ficar entre nós e Deus uma situação pecaminosa. Sim ou não, irmãos? Vamos ser muito sinceros. Um erro que eu possa cometer pode ficar entre eu e Deus apenas. Se você não tiver um coração ensinável, nem o próprio Deus vai te... Eu sei que Deus estreita, que Deus espreme quando Ele tem um propósito. Mas se a pessoa assumir aquela postura: não, eu sei que eu estou fazendo, de orgulho, de arrogância, gente, como é que Deus vai fazer alguma coisa? Agora, quando alguém se rende, reconhece e diz: Deus, eu quero que tudo seja segundo o teu coração e conforme agrade o Senhor, aí então nós temos aquela alegria de poder receber o cuidado de Deus. É lógico que esse pastor passou por um processo muito longo de acompanhamento, de pastoreio pessoal, e depois então de um bom tempo, ele então retoma o seu ministério. Está dando para entender? Eu acho que é importante nós tomarmos muito cuidado com a questão de apontarmos os dedos para as pessoas, por complexos que sejam os seus erros. Eu fico muito triste quando de alguma forma a gente acaba tendo conhecimento de alguém que caiu em algum tipo de erro, que escandalizou, que levou o nome do Senhor Jesus Cristo para a lama, porque é isso que acontece. A gente precisa de ser muito realista com isso. Fico muito triste, mas o meu papel, de verdade, é orar e pedir que Deus tenha misericórdia
O desejo também é que as pessoas possam ter coração ensinável e que eles possam aceitar uma tratativa para que possam, se esta for a vontade de Deus, se elas tiverem autorização de Deus, se engajarem novamente às coisas do Senhor. Terceiro perigo, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou compartilhar agora. O terceiro grande perigo que nós todos como pastores corremos é o perigo de negligenciarmos as nossas famílias. Lembra que eu falei das atividades pastorais? Pastor, você trabalha bastante? Amém? Quem aqui é pastor? Por favor, em nome de Jesus, levanta a mão. A gente trabalha muito, não, gente? Sim ou não? Ei, gente, sim ou não, irmãos? Trabalhamos muito. Tem pastor aqui que eu sei que dedica a sua vida de manhã, à tarde, à noite. Eu fui um pastor, tipo assim, ó. Eu chegava na igreja às 8 horas da manhã. Eu era pastor de uma igreja lá em Guarulhos nessa ocasião. Chegava às 7h30, 8 horas da manhã. Isso quando eu não tinha reunião de oração, às 7, chegava mais cedo. Acordava às 5h30, eram mais ou menos uma meia hora de carro para chegar na igreja. Chegava na igreja, ficava das 6 ou 7 horas da manhã, geralmente a partir das 8. Das 8 da manhã às 10, 11 horas da noite. Eu fiz isso durante muito tempo. Até que chegou um ponto onde Deus me chamou para uma conversa mais no reservado e mais pessoal. E com todas as letras me disse: você está negligenciando o seu primeiro ministério. Mas, irmão, pensa numa lapada que eu tomei de Deus. Pensa numa lapada bem tomada, que eu caí e plantei bananeira até, para você ter uma ideia. E eu falei: Deus, eu estou sendo negligente com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. Paulo vai dizer no versículo 4, ele deve governar bem a sua própria casa, a sua própria família. E governar bem a família significa também dar tempo para a família. Alguns pastores aqui, eu acho que pode ser até que a grande maioria viva isso, trabalham fora e ainda têm um ministério. Muitos de vocês. Eu, desde antes de ser consagrado pastor, na minha época de seminarista, Deus me deu a graça de poder dar tempo integral na igreja, desde lá de trás. Privilégio, irmãos, que bênção. Não quer dizer que foi fácil, não quer dizer que eu não tive lutas, não quer dizer que a gente às vezes não apertava, não tinha situações que a gente falava, e agora? Mas Deus, Ele honrou, Ele abençoou. E o que eu quero dizer, então, nessa manhã, é que você precisa entender que o seu principal ministério é a sua família. Porque, meu querido, não sei se você consegue entender desta forma. Ou a sua família te autoriza ao ministério, ou a sua família te desautoriza ao ministério. Guarde o que eu estou dizendo. As nossas famílias, ou elas nos autorizam ao ministério, ou elas nos desautorizam ao ministério. Observe. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele. E nessa época de rebeldia, irmão, pastor querido, em nome de Jesus, se o seu filho está precisando de um tempo, pare você para ensiná-lo. Não espere que o mundo ensine, porque o mundo não vai ter misericórdia para ensinar. E vai ensinar do jeito errado. Para tudo. Para a agenda do dia. Mas é tanta coisa. Hoje eu tenho atendimento, eu preciso de atender 2, 3, 4 pessoas. Eu preciso preparar. Para tudo. Para tudo. A sua esposa está precisando de te ouvir. Para tudo. Para ouvir a tua esposa. Para tudo. Para ouvir os seus filhos. Paulo nos dá essa instrução, meus queridos. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A sua família é o seu primeiro ministério. Pare tudo, absolutamente tudo pela sua família. A sua família continua
sendo o seu bem maior. Amém? Amém, irmão? Em nome de Jesus. Então diga assim, com toda bravura diante do Senhor. Diga, a minha família continua sendo o meu bem maior e o meu primeiro ministério. Podemos glorificar o Senhor? Seja assim nas nossas vidas. Seja assim na minha vida. Seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Não negligencie a sua família. Pare para escutar. Pare para escutar. Ouça os seus filhos. Pare. Quantos filhos de pastores se perdem? Um dia nós estávamos evangelizando, ali perto da linha do trem, no centro da cidade. E um grupo de rapazes abordou um morador de rua. E ali começando a conversar, descobriram que ele era evangélico, filho de pastor. Eu não estou, pelo amor de Deus, irmãos, colocando a culpa nos seus pais, de forma alguma. Mas aquele rapaz era um filho de pastor. E ele estava tremendo. Tinha feito um frio de madrugada, ele estava tremendo. E ele pediu um pedaço de pão e um copo de leite para os garotos. E os rapazes então foram até a padaria, compraram, trouxeram para ele. E disseram para ele, você precisa se reconciliar com o Senhor agora. Esta é a hora, este é o momento. Você aceita se reconciliar com o Senhor? Sim, aceito. Oraram com ele, agradeceram a Deus, deixaram uma porção da palavra do Senhor nas mãos dele e seguiram evangelizando. Quando eles estavam voltando, um carro do SAMU ali, o que tinha acontecido? Aquele rapaz não estava sendo atendido. O corpo dele estava lá. Ele tinha acabado de morrer. Ele era um filho de pastor. Não sei o que cada um aqui está passando dentro da sua casa com o seu filho. Mas o que eu quero dizer é que você precisa amar o seu filho. Nós como homens, irmãos, a gente precisa de reconhecer isso. Pastores, homens, todos os homens aqui. Às vezes a gente é muito duro na tratativa. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter firmeza. Eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que ter pulso. Mas a gente tem que amar sobre todas as coisas e amar muito. E estender palavras de amor e de misericórdia. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você, olhando dentro dos olhos do teu filho, sendo ele uma criança que ainda está engatinhando, ou um jovem com seus 25, 30 ou quem sabe 40 anos, olhou dentro dos olhos dele e então disse, o papai te ama. O pai te ama. Me abraça. Eu quero te abraçar. Mas olha, de verdade, não fazer isso para cumprir um protocolo. Mas fazer isso com o coração derramado no Senhor. A sua Bíblia e a minha Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Ame a sua esposa. Se você está vendo que ela está fazendo alguma coisa que não está muito de acordo, pare para conversar com a sua esposa. Senta, conversa, mantenha bom diálogo. Se você, pastor, com P maiúsculo, né? Pastor, precisar de ouvir uma palavra da sua esposa, que às vezes vai incomodar um pouquinho, respira fundo e saiba que esta mulher que Deus colocou ao lado da sua vida, colocou também com um ministério de zelar pela tua vida. Minha esposa tem um ministério e eu louvo a Deus porque a Helenice tem exercido esse ministério sobre a minha vida. Eu louvo a Deus porque as esposas aqui têm exercido o ministério ao lado dos seus esposos. Minha irmã, olhe para mim aqui em nome de Jesus. Você que é esposa de pastor, se ele não te ouvir, eu espero que ouça, mas se ele não te ouvir, vai para o joelho.
Pastor, eu estou orando, mas o coração do homem está duro, pastor do céu. Vai para o jejum. Vai para a campanha. E simplesmente diga: Pai, está nas tuas mãos. Pastores, não fiquem bravos comigo. Mas um dia a minha esposa, e eu vou dar uma chave aqui na mão das irmãs. Um dia a minha esposa, ela fez uma oração ousada na presença do Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida da nossa filha e sobre a nossa família. Porque, embora pastor, pregador, sempre procurando ser exemplo para as pessoas, a gente falha às vezes na forma de falar, no jeito de ser, e às vezes a gente tem que aprender. E aí minha esposa fez a seguinte oração: Pai, acaba com esse homem. Sepulta ele. Não quero mais esse homem aqui do meu lado, eu quero um homem diferente. E depois que ela fez essa oração, o Senhor veio e me sepultou. Eu já era pastor. Mas você já era pastor? Mas você não prestava? Não, não é isso. Eu sempre fui marido de uma só mulher, sempre honrei minha esposa, respeitei minha esposa, sempre procurei ser exemplo para a minha igreja, para as igrejas que eu fui pastor. Mas sabe quando você não tem muito jeito para falar as coisas? Sabe quando aquele ímpeto, né, do eu sou a liderança espiritual desta casa, aflora? Quem manda aqui sou eu? Então, eu estou em casa. Quem manda aqui sou eu. Mais ou menos assim. Aí Deus vem, quebra. E quebra bem quebrado. E quebra segundo a perspectiva profética. E qual é a perspectiva profética? Joga no pó. E aí manda o que em cima? Manda um azeite. E aí começa a formar um vaso novo. É assim que Deus faz. Eu continuo recebendo essa palavra sobre a minha vida. E eu espero que você, querido pastor, quando a sua esposa for te alertar de alguma coisa, que você possa humildemente ouvi-la com paciência. Mesmo que você possa não concordar, saiba ouvir a sua esposa. Mesmo que ela não esteja com a razão, saiba ouvir a sua esposa. Mas, diga-se de passagem, que as nossas irmãs têm um sétimo sentido. Tem. Foi um toque especial da graça de Deus. Deus, quando formou a mulher, tirou da costela de Adão. Eu não sei se foi da sétima, não sei qual que foi, mas foi um toque especial. Assim tem sido na sua casa, pastor? Sua esposa tem sido bênção na sua vida? E o amém está mais ou menos aqui. Misericórdia. Melhor eu perguntar de novo: pastores, vocês, pela graça de Deus, têm sido alinhados pelas suas esposas? Graças a Deus por isso. Continua com o coração aberto. Em nome de Jesus. Em quarto e último lugar, quarto grande perigo: impormos as mãos de forma precipitada em pessoas despreparadas em função da urgência do reino de Deus. Há uma urgência para o reino de Deus? Sim ou não? Todos concordam, mas isso não nos autoriza a impormos as mãos precipitadamente sobre as pessoas. Por isso que Paulo vai dizer: não pode ser recém-convertido para não se ensoberbecer e caia na mesma condenação que caiu o diabo. A nossa motivação pode ser pura, mas ela tem que ser bíblica. Então, atente. Será que ao impor as mãos, nós não estamos impondo precipitadamente? E aqui há um grande perigo, porque pessoas que recebem a imposição de mãos de forma precipitada pelo presbitério local, a igreja local, ou uma união de pastores num determinado ministério, seja lá como for, essa pessoa vai receber um empoderamento. E se ela não estiver preparada, ela vai cair em alguns laços. Quero falar de alguns laços que nós também corremos o risco de cair ainda agora com a quinto e último perigo. Quinto e último perigo.
levarmos o nome de Jesus a cair em descrédito aonde Deus nos colocou. Que Deus nos livre em nome de Jesus. Que Deus continue nos livrando, que Deus continue nos sustentando. Pare e pense nesse momento, quantos livramentos Deus já te deu ao longo do ministério pastoral. Eu não sei quantos anos você está no ministério, mas quanto livramento Deus proporcionou para você, inclusive livramento sobre as ciladas do diabo. Deus livrou a mim, a vocês, de muitas coisas. Eu quero citar 7 aqui, rapidamente. E essas 7 coisas, se forem artimanhas do inimigo usado contra pessoas que nós impusemos as mãos de forma precipitada, essas pessoas correm o risco de cair também nesses laços, só que com mais facilidade. Presta atenção. O primeiro livramento que Deus tem nos concedido é da queda matrimonial. Você pode dizer graças a Deus por isso? Deus tem nos livrado da queda matrimonial. Deus tem nos mantido puros, tem mantido o nosso relacionamento agradável aos seus olhos, segundo o seu coração. Alguém que a gente impõe a mão precipitadamente, por isso Paulo diz para a gente não fazer isso. Essa pessoa, ela ainda precisa aprender algumas bases e alicerces para a sua vida cristã e para o seu ministério pastoral, para o seu exercício pastoral. Eu não estou aqui de forma alguma desmerecendo a questão do ensino teológico, até porque eu tenho formação teológica, mas eu não coloco isso acima daquilo que corresponde à prática do dia a dia. Então você, para impor as mãos sobre alguém, precisa ter muita certeza do chamado dessa pessoa. Deus vai lhe mostrar, mas presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. O chamado desta pessoa também precisa ser reconhecido pela igreja local. É um crivo. Observe. Primeiro livramento, é o livramento da queda matrimonial. Segundo tipo de livramento é o livramento das comparações. Se você entendeu bem a palavra de Deus, você não está medindo o seu ministério pelo ministério do outro e não fica nem um pouco feliz quando alguém vai querer medir o seu ministério, colocando ele como o ministério, ou então querendo minimizar o seu ministério. A gente rompe aos pés de Deus com essa tentação, a tentação da comparação. Cuidado para não se comparar. Cuidado para não deixar a sua igreja ficar se comparando com aquele ou com esse outro ministério. Se todos nós fazemos parte de um mesmo reino, as comparações para o bem do próprio reino, elas não são nem um pouquinho bem-vindas. Amém? Pastores, vamos tomar cuidado com isso em nome de Jesus. Não quer dizer que você não pode receber um elogio. Eu elogio publicamente pastores. É bom, eu acho que é importante, faz parte. Isso é agradecer a Deus, ter gratidão pelas pessoas é muito importante. Mas cuidado com a questão de comparação. Deus nos livrou desse laço. Deus tem nos livrado do laço da heresia. Amém? Temos divergências de opiniões bíblicas, mas que Deus continue nos livrando dos laços da heresia. E é muito interessante, se a gente for olhar para a história da igreja, as heresias elas sempre surgiram em torno de coisas tão simples, como por exemplo o batismo com o Espírito Santo, a questão do dízimo, da oferta e tantos outros assuntos mais, a doutrina dos anjos. Como eu disse, no meio cristão, no nível mais geral, há ensinamentos que são comuns a todos nós. E por que é que a palavra de Deus existe? Existe para que nós, como sendo servos e aqueles que manejam bem a palavra da verdade, possam crivar o que nós estamos ouvindo a partir de outras pessoas. O que você está ouvindo nessa manhã
tem que passar pelo crivo da Escritura. Deu para entender? Por isso que eu digo, você tem que ficar com o que a luz da palavra de Deus traz edificação para a sua vida. É sempre assim. Então Deus tem nos livrado da heresia. Você quer ver um outro livramento? Deus tem nos livrado, e aqui eu quero fazer um pedido especial, tem nos livrado da performance. A gente não precisa ter performance, pastor. Eu não estou dizendo que você tem que andar largado, tá bom? Se veste adequadamente, né? Não precisa ser aquela roupa, né? Você tem também, quer colocar, coloca, andar bem vestido não é pecado, não é problema. Mas cuidado com a questão da performance. É mais ou menos assim. Aqui, todo sorridente, amigo, desceu do púlpito, entrou dentro do carro, misericórdia. Ou então no dia a dia, pessoa intragável. Deus nos livre da performance. E qual é o alerta? Como pastores nós temos que ser zelosos quanto a isso. E como pastores nós precisamos ensinar o nosso rebanho a tomar cuidado com isso. Com isso nós temos um grupo na igreja que é muito tentado na questão do orgulho. E qual é o grupo? Irmãos, todos os grupos, a igreja toda, porque toda ela é alvo do diabo. Mas o grupo da adoração é um grupo que é avisado, porque é um grupo que está à frente, junto do pastor. E tem que tomar tanto cuidado, tanto cuidado, tanto cuidado, tanto cuidado. Nós somos tão abençoados nessa manhã. Você foi abençoado, pastor? Eu fui muito abençoado na adoração, adorando ao Senhor. Graças a Deus. Eu não estou falando de comportamento aqui na frente, eu não estou falando de se posicionar bem, de fazer uma aula de canto, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de querer fazer para impressionar. Ninguém precisa fazer isso. Quem tem que impressionar é o Senhor da obra, e o seu nome é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Glórias a Deus. Cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho, cuidado com a cilada de estarmos em lugares errados, nas horas erradas e com motivações erradas. Eu quero finalizar essa palavra dizendo que o tempo, ele vai falar muito de mim e de vocês, e que conforme os dias forem passando, os anos forem passando, as nossas igrejas, os nossos amigos pastores possam olhar para nós e dizer assim: olha, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Amém? Sabe qual é o seu maior título, pastor? Continua sendo o mesmo, segundo a perspectiva bíblica, que deveria ser perseguido por todos os cristãos na face dessa terra. Servo. Que Deus nos ajude na função e no papel de sermos servos. Eu quero orar com vocês. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade tão rica que o Senhor me concedeu nessa manhã, de poder agora, sentado em volta da mesa, servir o prato dos meus irmãos. A minha oração, Deus, é que o que foi repartido, esse alimento, que possa gerar fortalecimento em cada ministério aqui representado, que possa gerar vida na vida de cada pastor, pastora, missionário, bispo, presbítero, ancião, missionário, evangelista, toda a liderança reunida neste local nessa manhã. E o que nós pedimos é alinhe o nosso coração com o teu coração, por favor. Eu peço que o Senhor transforme as nossas vidas. Ajuda-nos a ser canal de bênção, começando dentro da nossa casa. E quando o tentador chegar, que nós possamos, mais do que depressa, Senhor, mais do que depressa, colocarmos ele para andar para muito longe da gente. Por isso, em nome de Jesus,
Nós repreendemos todos os laços armados, todo levante do inferno, nós repreendemos agora em nome de Jesus, sobre a vida de cada pastor, cada pastora, cada servo do Senhor. Seja a tua mão de graça, Senhor, estendida sobre as nossas vidas, nos dando o livramento que vem do céu, e que para o louvor do teu santo nome, nós um dia possamos olhar para trás e dizer com muita gratidão ao Senhor: combati o bom combate. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Eu queria de fato, pastor, ficar mais com vocês agora no final, mas eu tenho um velório agora que está acontecendo, exatamente 12:30 já começa o culto. Então tenho que correr para casa, pegar minha esposa e ir ali para o centro para um velório que está acontecendo de uma senhora que é irmã lá da nossa igreja. Que Deus abençoe grandemente vocês, mais uma vez. Obrigado pela honra, que Deus abençoe. Nos próximos encontros eu estarei presente com vocês e quero crescer nessa comunhão. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastores. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Para testificar esta palavra, a minha família preparou um mimo, um presente para o senhor, tá bom? Em forma de agradecimento por o senhor estar conosco aqui, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, pastor, pela palavra abençoada, viu? Glória a Deus. Amém, irmãos?